Olá pessoal, mais uma vez eu aqui com vocês. Vamos tratar da Grande Guerra, ou mais conhecida como Primeira Grande Guerra. Nessa primeira fase vamos saber dos motivos, mais importante nesse momento, entender os motivos que levam à Grande Guerra. Vem comigo, mais um pouquinho. Muito bem pessoal, estamos aí, Primeira Grande Guerra Mundial. São muitos os fatores que levaram a esta guerra. É um enfrentamento de caráter comercial, de caráter militar, de expansão territorial, de afirmação do modelo capitalista no mundo, de afirmação de potências mundiais. Este é o quadro que a gente vai ter que desenhar para mostrar a vocês e vocês perceberem a importância que teve a Primeira Grande Guerra. Iniciou-se em 1914, então nós vamos 106 anos dessa guerra. 106 anos da guerra e ainda estamos falando dela em razão das repercussões que ela trouxe para o nosso mundo contemporâneo, para a nossa vivência. Pois é, pessoal, até aproximadamente 1914, a supremacia econômica e ideológica que existia no mundo pertencia à Europa. A Europa era responsável por boa parte da produção industrial. A Europa vinha desenvolvendo políticas de industrialização e isso faz com que ela se transforme numa referência global para investimentos de todas as áreas de crescimento econômico que se possa imaginar. No campo político, a hegemonia europeia se dividia em nações que buscavam ampliar sua referência, a sua importância no contexto geopolítico. O imperialismo, nesse período aí, estava associado ao crescimento, estava associado ao controle de colônias que se situavam na Ásia, na África e também na América do Sul. Claro, por que não? A América do Sul também sofre algum tipo de influência já no início do século XX. Temos então como pioneiras, como referências de potências econômicas da Europa, a Inglaterra e a França. A importância que tem a França no contexto europeu, o controle que ela tem sobre o crescimento existente de determinadas nações, localidades da Europa que podiam ter algum tipo de influência. Junto com ela também a Inglaterra já vem num crescendo bastante acentuado, bastante forte, controlando boa parte da produção industrial da época. Então temos aí esses dois países que são protagonistas na Primeira Guerra Mundial e do outro lado os países emergentes, os países que estavam querendo um espaço a mais, querendo consolidar o seu papel colonialista também, imperialista também, como a Alemanha e a Itália. Trata-se aqui de se estabelecer o controle. Quem, de verdade, terá controle sobre os mercados consumidores, conseguirá ampliar os seus mercados. Este é o ponto, esse é o jogo da Primeira Guerra Mundial. A questão econômica dos países, das nações, envolvendo controles territoriais de regiões que até então tinha a supremacia de Inglaterra e França. Aqui nós temos mais um fato que deve ser levado em conta. Se de um lado a burguesia está fazendo com que a indústria cresça, classe social que nasce da própria essência do capitalismo, a classe burguesa nasce em razão da produção industrial, é uma classe específica que controla a produção, é ela quem controla os preços, é ela quem estabelece o preço da mão de obra. De um outro lado também existe aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que está diretamente ligado à produção, mas não é dono da fábrica, não é dono do comércio, não tem controle sobre a produção, mas ele precisa sobreviver. Essas pessoas são chamadas de operários, classe operária, proletariado, camponeses. Essas classes sociais pertencentes à massa trabalhadora, ela estará num contexto também de oposição em algum momento, e isso vai aparecer com maior veemência na Revolução
comunista de 1917, que é fator também importante no contexto desta história contada. Mas socialismo acontece em 1917, nós estamos falando de 1914, final do século XIX e início do século XX, é isso que vai nos interessar neste momento. Aqui já vou de pronto colocando para vocês o contexto geopolítico das alianças que já existiam na Europa. Disse a vocês na última aula a respeito da aliança existente entre a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. Essas três nações, elas vão formar a chamada Tríplice Aliança, que nós vamos estudar daqui a pouquinho com mais detalhes. Do outro lado, nós temos outros três protagonistas da Primeira Guerra Mundial. França, já foi citada a vocês, nós conversamos sobre isso na última aula também. E o Reino Unido da Grã-Bretanha, ou mesmo que quiserem, a Inglaterra, que é, digamos assim, a nação mais importante no contexto do Reino Unido, e o Império Russo, que vai surgir ao longo da história do que vamos contar. Então já vamos colocando de pronto quais são as partes envolvidas nesse contexto, nesse início de guerra. Tudo bem? Olha, os únicos países que estavam fora da dominação europeia nesse período eram os Estados Unidos e o Japão. O Japão, porque concentrava-se na Ásia e ainda estava num outro processo de revolução, estava fora da mira, do controle da Inglaterra, e Estados Unidos fazia o seu caminho individualmente, o que vai fazer com que ele se apresente no contexto como o candidato a controlar a América Latina. No contexto das divisões coloniais, Estados Unidos acabou ficando como um espectador da disputa neocolonial entre França, Inglaterra e os demais países recém-criados europeus, e do lado da América temos os Estados Unidos, que vai se preocupar com a América Latina, não se envolvendo nos conflitos da Europa no primeiro momento. Muito bem, causas da Primeira Guerra Mundial. Quais são as causas? Já citei para vocês pelo menos duas. Nós temos aqui as rivalidades econômicas existentes no período. Já disse a vocês que a Itália e a Alemanha nascem como nação e elas vão pleitear uma fatia maior do mercado, vão querer estabelecer uma relação expansionista dos seus mercados, vão querer agregar valor, conquistando novos mercados consumidores. Então, temos aí dois opositores fortes que vão fazer frente à questão. Esse problema da formação de impérios econômicos vai suscitar a disputa por mercados e por territórios. A África e a Ásia são alvos dos anseios imperialistas. E isso vai se aprofundando ao longo das primeiras décadas do século XX. Então, pessoal, o que acontece? Essa necessidade de buscar novos mercados consumidores vai obrigar as potências a buscar alianças, essas alianças para manter o controle imperialista, né? Isso vai evitar, pelo menos era o que se tentava, né? Tentaria se evitar confrontos como sempre ocorreram, ou seja, as alianças tinham que existir em razão da necessidade de autoproteção dos interesses econômicos de cada um desses países envolvidos. Claro que de vez em quando, ou na maioria das vezes, esses tratados não eram bem executados. Se assinava muito tratado, mas os tratados não eram respeitados. Aí isso fazia com que se aumentasse as tensões diplomáticas entre eles. Os tratados assinados entre a Áustria e os países como a Itália, né, que depois, pouco mais tarde, vai romper. O tratado internacional nesse período não era uma coisa que se levava em conta. Era mais para vamos dizer, chamar assim, para se pacificar, né? Ganhar uma trégua, ganhar um tempo, dar uma trégua enquanto o adversário se fortalecia. Outro problema que existiu envolvendo a questão econômica era a partilha da África e da Ásia.
essa partilha não favoreceu, em grande parte, a Alemanha, não satisfez também a Itália. Havia muita insegurança jurídica, necessidade de ampliação de domínio territorial, sendo essa o mote do imperialismo, né? Conquista de novas terras, conquista de territórios. O território tem pessoas, as pessoas vão trabalhar com baixo custo, as pessoas vão produzir ganhando pequenos salários, as pessoas vão comprar essas mercadorias. Enfim, o mercado consumidor, a região a ser explorada pelas grandes potências, era de grande valia para todos os países europeus. Isso transformou a Europa, transformou a África, melhor dizendo, num ambiente de disputa territorial por parte dos europeus. Observem um mapa, esse mapa que eu trouxe para vocês aqui. Esse mapa aqui data do final do século XIX e as principais potências têm aqui a dominação territorial em cada uma delas. Essa dominação territorial persistiu até a segunda metade do século XX, até depois dos anos 50. Temos aqui, então, só para a gente visualizar como ficou a África com a partilha que houve ali. A França. Na legenda vamos observar que a França ficou dominada a França dominou toda essa região aqui, a Nigéria, Argélia, Mali, República Centro-Americana, vários países aqui que hoje conhecidos como países eram regiões coloniais da França. Essa mais alaranjado são domínios ingleses de Egito, Nigéria, para citar alguns exemplos. A Itália terá essa fatia aqui, Líbia, a Somália, e assim por diante. A Bélgica está aqui com a República do Congo. Então vocês observem que neste mapa da divisão africana, vocês percebem que não ficou nada para os africanos. Todas as regiões estão tomadas por países europeus. Esse é o problema. Esses países europeus estavam interessados em controlar todas essas regiões, a fim de que cada um desses locais tivessem a sua mão de obra disponível para a exploração da indústria e para consumo, para comprar as mercadorias que esses países tivessem em seu domínio. O fundo da questão é essa. Vamos somar mais um problema que vai gerar a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, o revanchismo francês, que ao final da guerra entre a França e a Alemanha, em 1870, a França foi obrigada a pagar a indenização de guerra. É bom que se diga aqui, eu vou reforçar, que aparentemente a guerra pode ser um grande negócio, mas ele é grande negócio para quem vence. De verdade, a guerra é altamente dispendiosa. Então, quem perde a guerra paga a conta. Nesse caso, a França perdeu a guerra, a França teve que indenizar a Alemanha, além de indenizar em seu tratado assinado, também teve que entregar Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena são territórios franceses, de língua francesa, com tradição francesa, porém, contudo, todavia, essas áreas foram entregues aos alemães, passou a ser domínio alemão e havia interesse nessa região porque ela tinha uma grande quantidade de carvão e minério de ferro. Ah, professor, mas qual é a lógica de ter minério de ferro e ter carvão? O carvão é a energia que movia a indústria naquele período. E o minério de ferro, matéria-prima para a indústria também. Até hoje é assim, boa parte do que você vê produzido é a base de ferro. É claro que a energia que move a indústria hoje não é mais o carvão. Perdeu muita da sua importância no sentido da produção industrial. Mas, naquele período, sem o carvão, a fábrica não funcionava. Hoje, a energia que move as indústrias é o petróleo. Então, vamos continuar com as questões. Outro problema que vai surgir
também outro fator que vai influenciar nas desavenças da Primeira Guerra Mundial é exatamente a explosão do nacionalismo. O nacionalismo, ele se desenvolve diante das desigualdades que o imperialismo vai trazendo, né? Então, tradicionalmente, a Alemanha é a maior expressão do chamado nacionalismo. A Alemanha, ela tem em sua essência esse sentimento de agregar uma determinada etnia, a sensação de ser nacional, de pertencer a um grupo social, ela tem a sua origem na Alemanha. Isso vai se apresentar com mais força na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler deverá desenvolver as teorias nazistas para o fortalecimento dessa tese, a tese do crescimento, da importância, do poderio que uma determinada nação deveria ter. E isso vai se ampliar na medida em que cada um dos países vão tentar a mesma coisa, afirmar a sua nação. A Itália vai querer ser mais Itália, a Alemanha será a Alemanha, a Áustria e a Hungria também lutará pelo seu reconhecimento enquanto nação, como nação que fala a língua, que tem cultura, que tem tradições. O mesmo vai acontecer com a França. Os países europeus, de maneira geral, vão desenvolver essa sensação, esse ambiente nacionalista, né? E o nacionalismo é uma linha muito tênue. A valorização do nacional tem uma linha muito tênue. Ela pode valorizar uma sociedade, como ela pode levar a sociedade à guerra. É o que acontece aqui na Primeira Guerra Mundial, porque o nacionalismo aqui vai ser elevado ao cubo, à quinta potência. Então, isso tudo faz com que a indisposição pelas discussões diplomáticas aumente. Na Itália, esse nacionalismo também vai aparecer no século XIX, nós já falamos sobre isso, quando a Itália faz a sua unificação. A Itália também já tem isso muito claro, né? Quando fez as suas lutas durante a segunda metade do século XIX, vai afirmar a sua condição de país e durante o início do século XX continuar nessa mesma toada. A França também vai aprofundar o seu sentimento nacional, até porque a França já tem uma tradição histórica quando fez a sua própria revolução, a Revolução Francesa, onde no mote da sua revolução dizia de liberdade, igualdade e fraternidade. Agrega-se a questão francesa, o problema das duas comunidades, a Alsácia e Lorena, que eram territórios franceses e agora pertencem à Alemanha. Fator outro que vai surgir nesse processo todo das causas que levam à Primeira Guerra Mundial é o chamado pan-germanismo. O que é o pan-germanismo? Acordo que propõe a consolidação dos países de origem germânica, liderados pela Alemanha. Vocês lembram que eu falei para vocês a respeito da Áustria-Hungria, que pertence à aliança, à Tríplice Aliança com a Alemanha? Pois bem, ambos têm a mesma origem, são de etnia germânica. Então as tribos do final do Império Romano estão estabelecidas na Europa, agora formadas em nações, né? Como por exemplo, os ingleses, que são anglo-saxões, os francos que ocuparam o que conhecemos hoje a França, enfim, várias regiões da Europa tiveram tribos que se originam do final do Império Romano. Eles vão se estabelecendo ao longo dos séculos na Europa e vão se afirmando enquanto nação. Então temos aí os países que têm origem germânica alinhados numa proposta chamada pan-germanismo, ou seja, garantir os interesses e a cultura germânica para o caso de alguma outra nação vir tentar sobrepor a sua independência, a sua identidade, a sua forma de ser, a sua forma de falar e a sua cultura, especialmente no que diz respeito à economia. Vão se associar também porque são iguais, são países irmãos, né? São povos irmãos que têm a mesma origem étnica. Já que é assim, temos também o pan-eslavismo.
Já que os germânicos, melhor dizendo, os germânicos estão se organizando enquanto etnia, os eslavos farão o mesmo. Haverá um novo tratado, um tratado assinado, feito e acordado entre povos de origem eslava. O acordo defende a união de todos os povos de origem eslava da Europa Oriental, especialmente aqueles povos que estavam sob domínio da Áustria-Hungria. A Áustria pertence, daí colocado aí, austro-húngaro. Austro porque pertence à Áustria, e anexado está a Hungria. Então, os austríacos são germânicos e os húngaros são eslavos. A intenção dessa discussão é libertar os povos eslavos do domínio germânico, representado pelo Império Austro-Húngaro. Quem vai patrocinar e vai desenvolver esse projeto, chamado pan-eslavismo, é a Rússia. A Rússia que tem também seus interesses e um controle maior no Mediterrâneo. Consequentemente, temos aí alianças formadas em torno de questões como etnia, economia e controle. O processo se dá de duas maneiras. Ele se dá de maneira aberta por controle externo, de política externa, e ao mesmo tempo ele também se dá de controle interno, de manutenção de unidade nacional através de pactos e alianças e países que têm mesma origem. Mais um fator que vai agregar à guerra, a crise do Marrocos. A crise do Marrocos é o seguinte: é antecedente da Primeira Guerra Mundial. As disputas pelos domínios coloniais na região da África, a Alemanha e a França estão reclamando a região do Marrocos. O acordo feito entre França e Alemanha acaba por descontentar a Alemanha. Como é que fica esse acordo? O território do Marrocos é cedido para a França. Uma pequena faixa do sudeste da África é cedida à Alemanha. A Alemanha não se contenta e temos aí mais um conflito entre a Alemanha e a França. Notem que França e Alemanha estão sempre se arranhando desde o final do século XIX. Em 1911, recebe então da França uma pequena parte do Congo. O que acontece aí é que a França não está interessada em atritar demais com a Alemanha, não se sente fortalecida e acaba cedendo o território, um pedaço do Congo, para que a Alemanha fique ali um pouco mais contida e satisfeita com o acordo internacional. Outro fator que vai influenciar na Primeira Guerra Mundial, esse fator é fundamental, esse fator vai, de certa maneira, contribuir definitivamente para a guerra, é a crise dos Balcãs. Há um enfrentamento entre a Sérvia e a Áustria, ali na Península Balcânica. Ali os russos vão apoiar os sérvios. Os sérvios estão no processo de expansão, tanto quanto qualquer outro país na época estaria. Contudo, a Áustria vai até ali e vai anexar a Bósnia e Herzegovina. Então, essa anexação da Áustria da Bósnia e Herzegovina vai impedir que a Sérvia amplie os seus domínios naquela região. Ou seja, estamos falando aqui de povos eslavos tentando ampliar seus domínios na faixa dos Balcãs e os germânicos tentando impedir tal fato. Isso vai gerar um conflito racial, étnico, além de um conflito territorial momentâneo que vai favorecer crucialmente para o início da guerra. Notem que já somamos aqui uma série de pontos que são suficientes para desencadear um conflito armado, pelo menos entre esses países que foram citados aqui: a Alemanha, a Áustria, a Sérvia, a Rússia, a Inglaterra. Se eu não citei a França, estou citando de novo a França. Então, temos aí um ambiente, a Itália, não podemos esquecer também da Itália. Muitos países estão interessados em ampliar e dominar um ao outro, ora utilizando um argumento nacionalista, ora utilizando um argumento imperialista, ora utilizando um argumento de controle político, geopolítico na região.
Continuando, nós temos aqui então mais um fator que vai contribuir para o início da guerra. O sistema de alianças, a chamada paz armada. Isso cai em prova, cai em vestibular, vira e mexe cai, a chamada paz armada. O que é a paz armada? Vamos lá. Início do século XX inicia-se uma corrida armamentista. Essa corrida armamentista se assemelha às divergências, como se fosse a corrida armamentista que nós conhecemos nos nossos tempos, né? Cada potência busca encontrar as armas mais poderosas para impor a outra, pelo medo, a sua supremacia militar. E, consequentemente, surge a lógica do chamado o amigo do meu amigo é meu amigo e o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Esse é o sentido da chamada sistema de alianças. Então temos aí um período em que o sistema de alianças seguirá esta lógica, né? E isso vai manter os países, de certa maneira, contidos na guerra, evitando a guerra. De um lado porque se armam, do outro lado porque sabe que o adversário não está sozinho. Haverá aliados com ele que vai com ele fazer uma resistência. Esse é o problema. Então, temos aí um momento histórico em que essas alianças vão seguir esta lógica. Vamos lá, então? Tríplice aliança. A Tríplice Aliança, que ela é formada pelos países jovens. Esses países se sentiam prejudicados na partilha dos territórios, eram países jovens também, a Alemanha e a Itália, tinham feito a sua unificação, como já falei, e a Áustria-Hungria, que se sentia fragilizada também, em razão do crescimento de outras potências. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente. Essa Tríplice Entente, ela tem uma origem, ela leva esse nome, Tríplice Entente, mas antes de ser Tríplice Entente, ela era conhecida como Entente Cordiale, ou quer dizer, no português, né, muito bem arrumado como o nosso, entendimento cordial, um entendimento entre a Inglaterra e a França. Esses dois, que são potências, na época são potências econômicas e imperialistas, elas estão preocupadas em evitar o crescimento dos países emergentes. Então já havia uma aliança entre as duas, né, Inglaterra e França, e vai se unir a ela a Rússia, pelas razões de etnia que já falamos aqui no chamado pan-eslavismo, né? Então a Rússia vai se agregar à França e à Inglaterra, e o nome da Tríplice, da Entente Cordiale, passa a ser chamada então Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia. Durante toda a guerra, esses três países vão estar juntos, exceto em 1917, quando a Rússia sofre uma revolução socialista e, em razão disto, deixa de participar da Tríplice Entente. Mas isso é um capítulo à parte que a gente vai abordar daqui a pouquinho, na medida que a gente vai avançando. Ao longo da guerra, nós vamos ver apresentar aí, através do processo, uma guerra que deveria ser de curto prazo, mas a guerra se estendeu por 4 anos. Essa guerra vai agregar outros países que estarão ao longo do período dos 4 anos se associando à Tríplice Aliança ou se associando à Tríplice Entente. Em razão dessas adesões, a Tríplice Entente também vai mudar de nome, ela vai ser chamada de aliados também. Então você pode encontrar numa prova, num texto, a menção aliados. Quando você vê aliados, você está vendo a aliança entre Inglaterra, França e Rússia, tá? Esses são os 3 países protagonistas da Tríplice Entente. E agora temos aqui o estopim da guerra. O estopim da guerra, também tratado aqui, é basicamente aquela situação em que nós já discutimos aqui, né? A ocupação da Herzegovina vai criar aqui uma situação bem caótica na região dos Balcãs. Em junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro,
o arquiduque Francisco Ferdinando, ele é assassinado em Sarajevo, enquanto ele visitava a Bósnia, né, a tiros. Foi um assassinato, é um atentado. Com ele morre também a esposa, e essa morte é atribuída a Gravilo Príncipe. Esse Gravilo Príncipe, ele é dito como membro de uma organização secreta de ataques terroristas que levava o nome de Mão Negra, tá? Ou Unidade da Morte. Esse grupo pretendia a independência da Sérvia e, evidentemente, a autoafirmação dos eslavos. Foi um atentado de autoafirmação dos povos eslavos. Vamos então, pessoal, entender o processo. Como acontece? A morte do arquiduque tem repercussão. É uma morte importante. É o estopim da guerra. Por que o estopim da guerra? O ambiente já não é bom. Nós já citamos aqui vários e vários momentos, situações colocadas aí para a Áustria, para os países todos que estão envolvidos nessa história. E a morte do arquiduque Francisco Ferdinando foi, digamos assim, um atentado diplomático. Se fosse nos tempos atuais, seria um atentado diplomático. É uma autoridade de um país estrangeiro visitando um outro país e é assassinado. Em primeiro lugar, ele é o sucessor do trono da Áustria. Vamos levar em consideração, em primeiro lugar, isso. Ele é o sucessor do trono da Áustria, o Francisco Ferdinando. Além do mais, ele é o arquiduque. E o arquiduque significa dizer que ele está para o exército da Áustria, tal qual estão as forças armadas do exército brasileiro para o ministro das forças, o ministro do exército ou das forças armadas aqui no Brasil. É o comandante-chefe das Forças Armadas da Áustria. É o principal personagem de comando das tropas. Então a morte de Francisco Ferdinando é um atentado contra as Forças Armadas da Áustria e contra o próprio Império, porque ele é o sucessor do trono. E isso não vai ficar barato. Esta morte não vai ficar barata. A Áustria vai exigir providências oficiais do governo para, vamos dizer assim, mostrar que não tinha participação nesse atentado. Então vai exigir que sejam fechados os jornais da época, vai exigir que as sociedades secretas sejam extintas, vai exigir que sejam excluídos do governo comandantes, soldados, qualquer membro das Forças Armadas que tenha alguma posição anti-austríaca. Esses são os primeiros passos. De verdade, o rei Francisco José, imperador da Áustria, não está interessado em perdoar e relevar. Muito ao contrário, ele está furioso, ele está usando um pretexto para iniciar a guerra. Quando ele exige essas condições para a Sérvia, o que vai acontecer é que a Rússia vai se posicionar em favor da Sérvia. Vai dizer que a Sérvia não deve ser interditada e vai contar com a França para ajudar nisso. Estão sendo acionados nesse instante, turma, as alianças firmadas no passado. Vocês devem lembrar das alianças. É hora de se acionar essas alianças. Se de um lado a Sérvia está sendo ameaçada de uma ocupação, isso significa dizer que os sérvios que são eslavos serão ocupados, serão dominados pelos germânicos. A Rússia, pela sua aliança na chamada pan-eslavismo, vai acionar a sua obrigação, que por ser o império mais poderoso da época, vai se ver na obrigação de proteger a Sérvia e vai contar com a França para ajudar nessa questão. Claro que quando a Áustria-Hungria também se manifesta no sentido de que pretende atacar a Sérvia, a aliança do lado pan-germânico vai ser acionada também. Então a Áustria vai ter o apoio e a disposição de ajuda da Alemanha, seguindo o tratado do pan-germanismo. Então, de cada lado, nós vamos ter um e o outro dizendo que forças malignas estariam atacando ou ameaçando as suas nações. E isso
que vai ser o mote de ambos os lados. Cada lado vai começar a dizer que as forças malignas estariam ali agindo, né, contra a liberdade dos seus povos. Entramos então nas fases da guerra. As fases da guerra são divididas em duas fases. A primeira fase é a chamada guerra de movimentos. As tropas se movimentam na direção de eventual ataque para uma guerra de maior intensidade. Já o segundo instante acontece em 1915, com a chamada guerra de trincheiras. Na primeira fase da guerra, chamada guerra de movimento, a estratégia nada mais é do que derrotar primeiramente a França e depois a Rússia. E preparavam a invasão da França pela Bélgica, mas a ofensiva russa obriga a Alemanha a dividir os seus exércitos em duas frentes, o que causa o enfraquecimento dos ataques à França e detém um ataque alemão naquela região. Paro aqui para mostrar para você como foi essa tentativa da Alemanha em atacar a França pela Bélgica. A segunda fase é a chamada Guerra de Trincheira. Após 1915, nós temos os chamados ataques de trincheira. O que acontece é que os franceses conseguem deter os alemães na fronteira entre Bélgica e França. Isso vai, digamos assim, prolongar a guerra. A estratégia que é utilizada nesse período é a chamada formação das chamadas trincheiras. Esse recurso guerra de trincheira, as trincheiras serviu como obstáculos para que os cavalos não pudessem transpor os limites de cada território. Como essa guerra é uma guerra de território, a trincheira foi pensada no sentido de evitar que os avanços dos soldados a cavalo fossem mais acelerados, ou seja, o objetivo era atrasar esses ataques. Consequentemente, isso gerou uma outra situação, porque em razão da guerra ter se prolongado, chegou-se o inverno, chegou a estação das chuvas e tudo mais, o que fazia com que os soldados ficassem enlameados, passando por um grande frio, muitos soldados morrendo. A batalha mais importante que houve no período, uma das mais importantes, é a Batalha de Marne. Cá está um pequeno exemplo do que vem a ser as trincheiras. Notem que os soldados estão aqui numa região de ataque, aqui tem uma área que é considerada uma área neutra, né? E aqui estão as trincheiras cavadas. Então os soldados avançavam por esses pequenos cubículos, né? Corriam por essas áreas aqui, eram todas interligadas para enfrentamento. Nós temos três frentes aqui. Essa é a linha de frente, a número 1, a número 2 e a número 3. Os soldados ficavam entrincheirados aqui nesses pedaços, nessa região, evitando que os ataques acontecessem. Da mesma forma, o lado oposto fazia o mesmo. Daí chamado guerra de trincheira. Consequentemente, não havia como avançar nessas trincheiras. Os posicionamentos de cada país, né? Os montenegrinos, país chamado Montenegro, os montenegrinos, que são também de origem eslava, estarão ao lado dos sérvios e contra a Áustria, por questões étnicas. Já o Japão, que tem interesse nas possessões da Alemanha, na África especialmente, os japoneses estarão apoiando a Inglaterra e se declara contra a ofensiva alemã. Já a Turquia entra nessa guerra do lado alemão e ataca os russos, tá? Pelo interesse da região do Mar Negro, ali onde está o chamado região do Báltico, Mar Negro, mais ao sul da Europa, temos a Turquia se posicionando a favor dos alemães e contra os russos. A Itália, logo depois que inicia a guerra, em 1915, muda de lado. Aqui nós temos uma questão bem interessante. A Itália, que no início da guerra estava associada na chamada Tríplice Aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria,
Em 1915, maio de 1915, ela muda de lado, ela vai para a Tríplice Entente, com a promessa de que se a Tríplice Entente vencer a guerra, ela deverá receber os territórios da Áustria e da Turquia. Aquela velha história de ampliação das colônias, né? Domínio colonial. Do lado oriental, lado leste, ao lado onde está a Rússia, do lado oriental o exército russo vem sofrendo derrotas para o exército alemão, o que acelera uma crise interna dentro da Rússia. Essa primeira guerra vai ser a parteira da Revolução Comunista Russa, uma vez que o Império Russo não tem tanto sucesso com a Primeira Guerra Mundial, internamente a Rússia vai sofrer um desgaste político, administrativo, que vai levar à Revolução da Rússia, a chamada Revolução Socialista, né? Então temos aqui uma crise que acelera, essa desvantagem, melhor dizendo, russa frente aos exércitos da Alemanha, vai favorecer a Revolução Russa internamente falando. Essa revolução, uma vez acontecida em 1917, vai acarretar numa retirada dos russos desta guerra, quando os russos assinam o Tratado Brest-Litovsk com a Alemanha. Nesse tratado, a Rússia sai da guerra e deixando a Alemanha livre para conquistar a França, uma vez que a partir do momento em que as tropas alemãs não têm mais que se preocupar com os russos, isso já é em 1917, os alemães agora vão concentrar todos os seus esforços na vitória contra a França. Quero voltar de novo no mapa para mostrar para vocês como isso se dá. Observem o mapa. Temos aqui a Alemanha, com suas frentes de batalha aqui do lado oriental, e temos a Alemanha com a sua frente ocidental, onde estão entrincheirados os soldados há 3 anos. Lembrem que a guerra começou em 1914, estamos em 1917, o Império Russo já não existe mais, agora temos aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse novo governo vai chamar o alto comando alemão para o acordo, para um tratado de cessar-fogo, de terminar a guerra entre Alemanha e Rússia. Esse tratado é chamado Tratado Brest-Litovsk. Os soldados que estão aqui em luta com os russos deverão ser deslocados para esta região. Então, com esse deslocamento dos soldados para esta região, haverá um fortalecimento do exército alemão no objetivo de chegar a atravessar as trincheiras que bloqueiam o acesso a Paris, e aí a Alemanha tem a grande chance de vencer a guerra conquistando a França. Esse é o objetivo da Alemanha com relação à França, e é por essa razão que a Alemanha assina o Tratado Brest-Litovsk. Entre uma guerra com os russos e uma guerra com os franceses, a prioridade para os alemães é vencer a França. Notem, abril de 1917, Estados Unidos declara guerra à Alemanha. Aqui nós temos a seguinte situação, pessoal, nós temos um fato, né? A partir do momento em que há um enfraquecimento por parte da Tríplice Entente, os Estados Unidos, que até então vinha financiando essa guerra, ou do lado dos aliados, né, da Tríplice Entente, os Estados Unidos, eles vão começar a participar da guerra. Eles vão entrar na guerra, ao invés de apenas fornecer mantimentos, material bélico, uniformes, botas, comida, toda a logística da guerra, Estados Unidos vai mandar seus soldados também para participar da guerra. Somente em 1917 que Estados Unidos aparece na guerra, e ela vai entrar contra a Alemanha com um argumento de que está entrando contra o autoritarismo ou contra o militarismo,
Mas, na verdade, o que os Estados Unidos está enxergando é uma possível hegemonia da Alemanha na Europa. E isso não interessava aos americanos, visto que a sua aliança era muito mais próxima da Inglaterra. Vale lembrar aqui, como eu já disse a vocês, que os Estados Unidos era responsável por 3/5 das exportações americanas durante a guerra, né? Ou seja, se a guerra fosse vencida pelos alemães, significaria que os países aliados não conseguiriam pagar as contas dos empréstimos, tudo que foi feito durante a guerra, aquela chamada dívida de guerra que eu falei a vocês em aulas anteriores, né? Não seria possível ser pago, uma vez que o domínio seria alemão. Nesse caso, Estados Unidos vem fortalecer a Tríplice Entente, vem fortalecer os aliados, porque até porque, do outro lado, a Rússia pulou fora, né? Com a Revolução Comunista, a Rússia não está mais, a Tríplice Entente agora não é mais tríplice, é apenas uma dupla, França e Inglaterra, com a séria ameaça dos franceses perderem o controle político da região. Com a entrada dos Estados Unidos nesta guerra, há um novo desequilíbrio. E esse desequilíbrio, desta vez favorável aos aliados, favorável à Tríplice Entente. A entrada dos Estados Unidos na guerra vai gerar um novo desequilíbrio. Esse desequilíbrio, desta vez, vai ser favorável aos aliados, à Tríplice Entente. O que vai acontecer é que a derrota dos alemães vai ser mesmo uma questão de tempo. Momentos finais dessa história trágica, sangrenta que foi a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk, como já citei para vocês na aula anterior, os Estados Unidos vai participar da guerra alegando que a Alemanha atacou, agrediu o seu país, e com isso ele vai justificar a sua participação, criando aí o desequilíbrio. A participação dos Estados Unidos na guerra vai levar consigo a América Latina como um todo. É nesse momento histórico que vão aparecer no cenário da Primeira Guerra Mundial, e é somente aí que se torna a Grande Guerra, se transforma na Primeira Grande Guerra Mundial, somente nesse instante, quando os Estados Unidos ingressa nessa guerra. Porque ele vai levar consigo a América Latina. É exatamente nesse período que o Brasil entra na guerra também. O Brasil não participa da guerra até 1917. Nos últimos momentos, nos momentos finais, vai participar da guerra. O Brasil vai mandar seus soldados para os campos da França, junto com os americanos e países da América Latina, como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, entre outros tantos que nós temos aqui na América. Tudo bem, pessoal? É isso que acontece com a participação dos Estados Unidos. Isso deixa os aliados muito mais fortalecidos, uma vez que a guerra já havia acontecido por mais de 3 anos e meio, estavam exauridos os soldados alemães, estavam exauridos os soldados da Europa de maneira geral, então entrou nesse confronto sangue novo, né? Pessoal novo, soldados que estão chegando para o enfrentamento dentro do ambiente já bem desgastado. Woodrow Wilson é presidente dos Estados Unidos, ele é o porta-voz dos aliados, ele pretende criar uma solução para esta guerra. Os Estados Unidos, através de Woodrow Wilson, vem com uma proposta para os alemães no seguinte sentido, de descartar a possibilidade primeiro do Kaiser. O Kaiser, no caso, é o imperador alemão. Ele vai dizer o seguinte, que haveria uma paz e não haveria vencedores, com uma condição, que o Kaiser alemão abandonasse o governo. Essa era a proposta, momentos finais dessa guerra, já estamos em 1917, caminhando para 1918, e o ambiente é esse. Dentro da proposta da chamada paz sem vencedores, o Woodrow Wilson colocaria algumas posições, chamadas 14 pontos de Wilson. Eu vou destacar para vocês alguns deles aqui, tudo bem? A eliminação da diplomacia secreta, né, em favor dos acordos públicos. Vocês lembram que quando disse a vocês no início destas aulas que os acordos não eram bem resolvidos entre
entre as nações faziam acordos, faziam tratados e não cumpriam. Eram acordos secretos onde as partes interessadas não tomavam conhecimento. Vamos supor que o Brasil tivesse interesse num assunto envolvendo o Paraguai e fechasse com o Paraguai o acordo sem que a Argentina soubesse, e a Argentina teria interesse em participar dessa discussão. Isso gera, no ambiente do sul do Brasil, caso houvesse um acordo assim, uma insegurança diplomática, né? Será que estão tramando? Será que estão fazendo? Por que eu não fui chamado? Preciso saber. Os interesses da Argentina têm a ver com os interesses, podem ser conflituosos com relação ao Brasil ou com relação ao Paraguai. Enfim, há muitas situações em que um país que não é chamado a conversar se sente afastado, né? Se sente prejudicado. Esse ambiente secreto, isso era ruim. Então, o Woodrow Wilson vem com uma proposta para que a diplomacia seja aberta, que tudo seja conversado às abertas, que todos saibam de tudo que está sendo tratado, para que todos possam falar e chegar num acordo sem que haja a guerra. Quero destacar também para vocês também a redução dos armamentos nacionais, né? Havia uma grande corrida armamentista, então o ambiente de hostilidade, a redução das armas nacionais poderiam ser um motivo para a insegurança, então que cada país diminuísse a sua produção armamentista. Estou citando para vocês algumas dos pontos de Woodrow Wilson, tá? Não vou ler para vocês todos eles, que estão à disposição para você. Aqui nós temos um outro destaque também, a restauração da independência da Bélgica. É importante falar disso porque quando houve a invasão alemã na Bélgica, com o objetivo de vencer a França através do norte, ocupando a Bélgica perdeu o controle administrativo e político, passando a ser um país anexado à Alemanha. Então deveria ser devolvida a Bélgica ao rei Leopoldo. E essa era a proposta. A devolução de Alsácia e Lorena, ponto nevrálgico também. A França tinha perdido esse território para os alemães na segunda metade do século XIX. Está na pauta a devolução dessas terras para os franceses. O reconhecimento dos povos da Áustria e da Hungria. Isso tudo foi tratado. A independência da Polônia, entre outros. A criação da Liga das Nações. A Liga das Nações ela chegou até a surgir no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, mas ela não se sustentou-se, né? Não se sustentou, melhor dizendo, e acabou que perdeu a sua força e só teve uma restauração da ideia da Liga das Nações com a formação da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, a ONU na verdade, a Liga das Nações do período em que houve a Primeira Guerra Mundial. Qual é o objetivo da Liga das Nações? É o mesmo que da ONU, evitar que haja conflitos, né? Que os países entrem em confrontos armados que levem a uma guerra maior, como aconteceu a segunda, né? Não se chegue à terceira. Né? As soluções deverão ser por vias diplomáticas, de grandes conversações permanentes. Esse é o espírito da Liga das Nações que Woodrow Wilson propôs e que a ONU, em 1947, 48, consolidou. Né? Então, isso são alguns dos pontos que a gente traz aqui do Woodrow Wilson. Em julho de 1918, os ingleses e as forças francesas e as forças americanas vão atacar definitivamente os alemães, obrigando-os a recuar. A Bulgária, nesse momento histórico, retira-se do conflito e a Turquia se rende. Também o imperador Carlos I da Áustria assina um armistício. Lembrem que a Áustria está na guerra, é uma das patrocinadoras da guerra, a Áustria, a Alemanha e Itália, né? Então, a Alemanha e a Áustria, já que a Itália saiu em 1915, a Alemanha e a Áustria ficando aí, a Áustria, deixando a Alemanha sozinha, assinando um armistício. O armistício é uma rendição, né? Uma rendição mediante acordo para sair da guerra, deixando a Alemanha sozinha nessa, né? Essa que é a verdade. No final da história, em 1918, a Áustria abandona a Alemanha.
a Alemanha fica sozinha com todos os países do mundo, né, que estavam envolvidos entre os aliados. Mesmo assim, os alemães continuam com a guerra. A guerra continua com o Woodrow Wilson exigindo que o Kaiser renuncie. Esse não aceita a rendição, apesar de aceitar negociar os 14 pontos. Como a rendição do Kaiser Guilherme I é condição sine qua non, ou seja, condição incondicional, né? É um acordo incondicional, a saída do imperador do trono, a guerra segue até o seu último instante. Finalmente, com a renúncia do imperador Guilherme I, temos aí o Tratado de Paz assinado em 1919, Conferência de Paris. Essa conferência é o chamado Tratado de Paz, dos quais os países vencidos participam das deliberações, com exceção da Rússia. A Rússia, em 1909, não é mais a Rússia. A Rússia aqui, nesse momento histórico, já é a União Soviética. É um país socialista que não mais conversa com a Inglaterra, nem com a França, com os países capitalistas, porque a visão da União Soviética é que esse bloco é um bloco capitalista e não tem nenhum vínculo que justifique a participação dos russos nas negociações do cessar-fogo no final da Primeira Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes, o tratado é assinado no Palácio de Versalhes, recebe o nome de Tratado de Versalhes. Nesse tratado é considerada a Alemanha culpada pelos prejuízos da guerra e deverá sofrer as penalidades, recebendo punições por isto. As penalidades que eu posso destacar aqui para vocês são: primeira, a Alemanha vai perder 1/7 do seu território, deverá indenizar os países vencedores, entregando consigo 1/7 do seu território, entre outras medidas. Vai devolver a Alsácia e Lorena à França. Vai entregar aos países vencedores todos os submarinos e navios que tem consigo. Ela vai se obrigar a desmilitarizar, reduzir o contingente dos exércitos. O exército alemão não poderá passar de 100.000 soldados. Esse é o limite que o tratado coloca para os alemães. A Alemanha fica sem defesa terrestre. Vai perder também a defesa aérea. Está proibida de desenvolver aviação militar. Está proibida também de desenvolver a marinha de guerra. Percebam que a Alemanha, nesse tratado, perdeu o controle, perdeu a soberania das suas forças armadas, tanto terrestre, quanto aérea, quanto marítima. Também deverá pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares aos vencedores. Dívida impagável, se você levar em consideração a condição histórica do qual sai a Alemanha dessa guerra, uma guerra de 4 anos, uma guerra que foi seguida de outros conflitos armados que a Alemanha enfrentou para buscar sua unificação. Ou seja, a Alemanha está bem fragilizada, bem enfraquecida com o desfecho da guerra, né? Então, esse Tratado de Versalhes é o tratado que vai ser objeto de discussão e de rompimento dos alemães com esse tratado na Segunda Guerra Mundial. Um tratado muito importante que vai ser resgatado nas aulas que trataremos da Segunda Guerra Mundial. É um tratado draconiano. O tratado também cria a Liga das Nações. A Liga das Nações que eu mencionei agora há pouco para vocês, a Liga das Nações aqui, ela tem início, não conta com a participação da Alemanha, mais tarde ela vai participar. A Rússia também não participa, então é uma Liga das Nações que nasce enfraquecida. Também nos Estados Unidos, internamente, o Woodrow Wilson vem a não participar da Liga das Nações, em razão, mesmo tendo criado ela, sendo patrocinador da ideia, não vai desenvolver a Liga das Nações, porque internamente
o país entende que Estados Unidos não deve participar de questões que envolvem a Europa, mantendo aí a sua neutralidade. Então, a Liga das Nações nasce morta, né? Na verdade, nasce morta, é só uma questão de tempo. Os tratados são assinados, entre eles o Império Austro-Húngaro é desmembrado, surge a Tchecoslováquia, surge também a Hungria, surge a Polônia e a Iugoslávia. Todos esses países são países de origem eslava. O Império Turco desaparece, desaparece esse Império Turco e o território é dividido entre Inglaterra, Itália e França. Vamos às consequências desta guerra? Em primeiro lugar, esta primeira guerra vai ser, na verdade, vamos dizer assim, o primeiro capítulo ou a primeira guerra que vai gerar a segunda. Na verdade, a paz assinada não garantiu a paz, né? Garantiu apenas um tempo para iniciar uma segunda guerra. Ela é, vamos dizer assim, uma introdução para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai estar envenenada com as ideias militares, com as ideias nacionalistas, dessa vez mais acirradas. Ao invés de termos uma paz, teremos uma radicalização, nascendo países totalitaristas. Lembrando aí, a partir do momento que a União Soviética nasce um país socialista que não se associa ao capitalismo. Então, todos os países que estão envolvidos nessa guerra, vocês podem observar, todos eles são países capitalistas, países que têm objetivos capitalistas, né, de crescimento econômico, de crescimento, de domínio colonial, de busca de mercados consumidores, de conquista de matérias-primas. Então, todos eles lutam por maior controle desses itens. A União Soviética tem uma outra filosofia, é um assunto separado, uma aula específica, que não é igual a essas. Então, os países capitalistas veem na União Soviética o inimigo a ser batido. Também será será ingrediente que vai se somar na Segunda Guerra. Enquanto a Segunda Guerra não ocorre, vai acontecer ao longo dos próximos 20 anos, entre 1919 e 1939, haverá aí o crescimento do chamado nacionalismo, né? E, logicamente, o nazismo vem nesse pacote. Outra consequência é que o comércio mundial ganha novos contornos com a industrialização da América Latina. A América Latina, que tem aí Estados Unidos à frente, deverá desenvolver uma política de industrialização mais acelerada a partir desse momento. A inflação surge, a inflação vai surgir, ela vai surgir por consequência natural. Foram muitos anos de guerra, os preços aumentaram, a comida está escassa, o comércio tende a aumentar o preço do alimento, o preço do transporte, o preço do vestuário, gerando aí uma inflação generalizada na Europa inteira. Tem aí o início da participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher começa a participar do mercado de trabalho e ela vai buscar sua emancipação. A indústria vai aproveitar a mão de obra. Já a mulher aproveitada a sua mão de obra também durante a Primeira Guerra Mundial. Eram elas que faziam os capacetes, faziam os uniformes, trabalhavam nas fábricas, enquanto os homens estavam em campo de batalha. Então, neste processo, a mulher vai sofrer aí uma emancipação. Ela vai ocupar um espaço maior na sociedade, ocupando um espaço maior no mercado de trabalho. Isso faz com que ela crie a sua independência econômica também e possa participar mais das discussões políticas e sociais dos seus países. Temos aí também um grande número de mortos que vão se somar a essa situação. Outras consequências, a redefinição do mapa europeu. O mapa da Europa será modificado. Daqui a pouco eu lhe mostro isso. Como ficou esse mapa.
A elevação do número de desempregados, evidentemente, em razão da carestia, da falta de fábricas, da falta de mão de obra. Isso tudo, a indústria está falida em boa parte em razão da demora desta guerra. A Alemanha ela sofre uma humilhante derrota. Claro que ela vai procurar se restabelecer. Os próximos 20 anos será de reconstrução para os alemães. Mesmo assim, é um período bastante degradante para os alemães. Com a radicalização e o nacionalismo, a democracia sofre as suas alterações também. Não haverá uma democracia tão sólida a partir da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Liga das Nações, já citei para vocês, e o declínio da Europa, né? A Europa deixa de ser o centro do comércio, da indústria, e os Estados Unidos começa a surgir nesse processo como referência mundial e até hoje mantém essa referência mundial no campo da indústria. Enquanto os europeus lutavam uns contra os outros por territórios e domínio colonial e imperialista, os Estados Unidos passou esse tempo vendendo armas, vendendo alimentos, incrementando a sua indústria bélica, incrementando a sua indústria de vestuário, incrementando a sua indústria, a sua tecnologia para atender à guerra e, consequentemente, saiu desse processo fortalecido, além de ter enriquecido, porque a Europa comprou todos esses acessórios, essa logística, né, da guerra dos Estados Unidos, e saiu a Europa devendo para os americanos. Países europeus deviam para os americanos, o Brasil também devia, todos os países passaram a dever para os americanos, porque eles foram, vamos dizer assim, a retaguarda da Primeira Guerra Mundial e se beneficiou disso ao final. Como eu queria mostrar para vocês, pessoal, temos aqui o mapa da Europa até 1991. Ficou assim até o final do século XX. Tá? Surgiu aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desapareceu a Rússia, como nós conhecemos o Império Russo, né? Surgiu a Polônia, surgiu a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia. A Itália manteve o seu controle. Essa região aqui europeia foi a mais atingida, né? Ela foi mantida. Aqui temos os Países Baixos, a Bélgica, a Tchecoslováquia também, país novo que surge nessa história, que era a chamada Áustria-Hungria. Essa região foi desmembrada, entre outros países. Então, pessoal, isso é o que eu tinha a dizer para vocês a respeito da Primeira Grande Guerra, a Grande Guerra. Fico com vocês aqui, um abraço, deixo para vocês aqui um abraço, espero que tenha esclarecido alguns pontos que vocês tivessem de dúvida, e qualquer coisa retorne o vídeo, assistam novamente até vocês entenderem o tópico, o ponto que não ficou bem claro para vocês. Sugiro que façam leituras complementares, que a apresentação dos vídeos, eles são bem limitados, né? São bastante curtinhos e não há grande possibilidade de mais perguntas. Valeu, abraço, tchau, tchau.